Em uma era distante, onde os reinos eram cercados por florestas densas e misteriosas, vivia um mercador rico que, apesar de sua fortuna acumulada ao longo de anos de negociações astutas nos mercados movimentados, enfrentava as adversidades da vida com uma família amorosa composta por 3 filhas belíssimas, cada uma com sonhos e aspirações que iluminavam os salões de sua mansão opulenta. A filha mais velha, chamada Rosalinda, era conhecida por sua vaidade exacerbada, sempre adornada com joias reluzentes e vestidos de seda importados de terras longínquas, sonhando com bailes grandiosos e pretendentes nobres que a elevassem ao status de rainha em um palácio dourado. A segunda filha, Clarice, possuía um temperamento caprichoso e uma paixão insaciável por músicas exóticas tocadas em harpas delicadas, passando horas em seu quarto imaginando concertos intermináveis onde ela seria a estrela principal de uma ópera lendária. Já a caçula, Bela, destacava-se não apenas por sua beleza serena e olhos que refletiam a profundidade de um lago tranquilo, mas também por sua inteligência aguçada e coração generoso, preferindo a companhia de livros antigos que narravam aventuras épicas a qualquer frivolidade social. Um dia fatídico, o mercador, após uma série de negociações desastrosas que esgotaram boa parte de sua riqueza, partiu em uma jornada arriscada através de mares tempestuosos e montanhas nevadas em busca de um carregamento de mercadorias que pudesse restaurar sua fortuna perdida. Durante a viagem exaustiva, uma nevasca impiedosa o obrigou a se abrigar em um castelo imponente e abandonado, cujas torres se erguiam como sentinelas sombrias contra o céu cinzento, e onde ele encontrou uma mesa farta repleta de iguarias quentes e vinhos envelhecidos que pareciam materializar-se do nada. Encantado com a hospitalidade invisível do lugar, o mercador descansou à noite em uma cama macia coberta de veludos finos, sonhando com a restauração de sua vida próspera, sem imaginar os olhos invisíveis que o observavam de cada sombra e recanto escuro do palácio. Na manhã seguinte, ao vagar pelos jardins exuberantes e floridos que contrastavam com a desolação externa, ele avistou um rosal magnífico cujas rosas vermelhas brilhavam como joias sob o sol fraco. Recordando-se do pedido humilde de Bela por uma única rosa como presente de sua jornada, ele ousou colher uma das flores mais belas. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pelos ares, e uma figura colossal emergiu das sombras, um ser peludo e feroz com presas afiadas e olhos flamejantes, que se revelava como a fera, o senhor amaldiçoado daquele domínio eterno e isolado. Com uma voz grave que tremia como trovões distantes, a fera confrontou o mercador, acusando-o de roubar o único tesouro que lhe restava em sua existência solitária, e exigiu como punição que uma de suas filhas fosse entregue ao castelo em troca de sua vida, selando assim um pacto inescapável. O mercador, aterrorizado e suplicante de joelhos no chão úmido do jardim, implorou misericórdia, prometendo retornar com riquezas incalculáveis, mas a fera, endurecida por anos de solidão e maldição, recusou-se firmemente, dando-lhe apenas um mês para cumprir o acordo fatídico. Ao retornar para casa, o mercador, com o coração pesado como chumbo e o rosto marcado pela angústia, reuniu suas filhas ao redor da lareira crepitante e confessou o terrível encontro, omitindo inicialmente a exigência cruel para poupá-las do pavor imediato. Quando a verdade veio à tona em uma noite de lágrimas e sussurros, Rosalinda e Clarice explodiram em raiva e recriminações, culpando o pai por sua ganância e recusando-se veementemente a sacrificar sua juventude por um erro que não era delas. Bela, no entanto, com uma compostura admirável e um amor filial que transcendia o medo, ofereceu-se voluntariamente para ir ao castelo, argumentando que era seu dever proteger a família e que talvez sua presença pudesse suavizar a fúria da criatura desconhecida. Apesar das súplicas desesperadas do pai, que jurava enfrentar a morte em seu lugar, Bela insistiu em partir, embalando-se em um manto simples e carregando apenas um livro de poesias como companheiro para a jornada que a levaria para o desconhecido. Ao chegarem ao castelo sob um céu carregado de nuvens escuras, a fera recebeu Bela com uma mistura de brusquidão e hesitação, permitindo que o pai se despedisse com um abraço apertado antes de mandá-lo embora, garantindo que ela seria tratada com respeito devido a uma hóspede involuntária. Os dias iniciais no castelo foram marcados por um silêncio opressivo e encontros tensos, onde Bela explorava os corredores labirínticos adornados com tapeçarias antigas e retratos empoeirados, sentindo a presença invisível de servos que se moviam como fantasmas para atender suas necessidades. A fera, em suas visitas noturnas à sala de jantar iluminada por candelabros dourados, tentava iniciar conversas desajeitadas sobre os livros que Bela lia, revelando uma surpreendente erudição por trás de sua aparência monstruosa e rugidos esporádicos. Gradualmente, Bela começou a perder o pavor inicial, fascinada pela vasta biblioteca do castelo,
um santuário de conhecimento com volumes encadernados em couro que narravam histórias de reis e rainhas, magos e heróis de eras esquecidas. Em uma noite de luar prateado filtrando pelas janelas altas, a fera convidou Bela para um banquete esplêndido, onde pratos exóticos de aves assadas e frutas cristalizadas foram servidos por mãos invisíveis, e pela primeira vez, ela viu um brilho de vulnerabilidade nos olhos da criatura. Bela, tocada pela solidão evidente da fera, começou a compartilhar anedotas de sua vida simples no vilarejo, descrevendo as risadas de crianças brincando nos campos e as canções folclóricas cantadas ao redor de fogueiras, aquecendo o coração endurecido da besta. A fera, em retribuição, confidenciou fragmentos de sua maldição, murmurando sobre uma feiticeira vingativa que o transformará por sua arrogância juvenil, condenando-o a uma existência de isolamento até que o amor verdadeiro pudesse romper o encanto sombrio. Com o passar das semanas, Bela descobriu os jardins internos do castelo, onde fontes murmurantes e flores exóticas floresciam apesar do inverno rigoroso, e ali, em conversas prolongadas sob as estrelas, uma amizade improvável começou a brotar entre a beleza humana e a fera amaldiçoada. Rosalinda e Clarice, em casa, tramavam planos egoístas para herdar a fortuna remanescente do pai, ignorando as cartas que Bela enviava secretamente, cheias de descrições poéticas do castelo e encorajamentos para que se unissem em apoio mútuo. Um dia, Bela adoeceu com uma febre que a deixou acamada por dias, e a fera, em pânico silencioso, velou ao seu lado, administrando chás curativos preparados por servos invisíveis e recitando passagens de livros para aliviar seu sofrimento. Recuperada, Bela expressou gratidão profunda à fera, tocando acidentalmente sua pata peluda em um gesto de afeto, o que fez o monstro recuar inicialmente, mas depois aproximar-se com uma ternura inesperada que derretia as barreiras entre eles. A fera presenteou Bela com um magnífico vestido de baile tecelado em fios de ouro, convidando-a para dançar no salão de espelhos, onde a música de um órgão invisível enchia o ar, e pela primeira vez, ela viu além da aparência horrenda para o príncipe interior. Durante o baile, sob lustres de cristais reluzentes, Bela e a fera giraram em uma valsa graciosa, rindo de tropeços iniciais e compartilhando olhares que falavam de uma conexão crescente, como se o destino tecesse sua tapeçaria de redenção. No entanto, Bela começou a sentir saudades de seu pai, que, segundo sonhos inquietos, estava à beira da morte, e suplicou à fera permissão para visitá-lo, prometendo retornar em uma semana para não quebrar o laço que os unia. A fera, dividida entre o medo da perda e o amor nascente, concedeu a permissão com o coração apertado, entregando-lhe um anel mágico que a transportaria de volta ao castelo ao girá-lo, e alertando-a para não se deixar seduzir pelas ilusões do mundo exterior. Bela retornou à casa do pai em um instante, encontrando-o debilitado e rodeado pelas irmãs ciumentas, que, ao ouvirem descrições do castelo luxuoso, tramaram invejosamente para prolongar sua estadia e roubar o anel encantado. Durante os dias de cuidados ao pai, Bela narrava histórias do castelo para animá-lo, descrevendo a bondade oculta da fera e as maravilhas da biblioteca, o que reacendia uma faísca de esperança em seus olhos cansados. Rosalinda e Clarice, consumidas pelo ciúme venenoso, incentivaram Bela a ignorar sua promessa, pintando a fera como um monstro irredimível e sugerindo que ela se casasse com um pretendente local rico para garantir o futuro da família. Mas Bela, fiel à sua palavra e ao afeto que crescia em seu peito, resistiu às tentações, ajudando o pai a se recuperar com ervas e canções suaves, preparando-se para retornar ao castelo com o coração dividido entre dever e desejo. No 7º dia, enquanto as irmãs fingiam tristeza para manipulá-la, Bela girou o anel e desapareceu em um vórtice de luz, deixando-as furiosas e tramando uma vingança mesquinha que envolveria disfarces e mentiras para infiltrar-se no castelo. Ao chegar de volta, Bela encontrou o castelo em trevas profundas, com a fera deitada à beira da fonte no jardim, ferida mortalmente por sua própria dor de abandono, o corpo enfraquecido pela maldição que se intensificava com a traição percebida. Bela correu para os braços da fera, chorando rios de lágrimas que caíam como diamantes sobre o pelo desgrenhado, declarando seu amor verdadeiro e implorando que não a deixasse, pois havia compreendido a alma nobre por trás da forma bestial. As lágrimas de Bela, puras e cheias de emoção sincera, começaram a dissolver o encanto, fazendo a pelagem recuar e revelando aos poucos o príncipe encantado, alto e belo, com cabelos negros como a meia-noite e olhos azuis como o céu de verão. O príncipe, agora livre da maldição após anos de sofrimento, abraçou Bela com gratidão infinita, explicando que o feitiço só se quebraria com o amor de alguém que visse além das aparências, e que ela havia sido a luz em sua escuridão eterna.
Os servos invisíveis, que na verdade eram humanos amaldiçoados junto com o príncipe, revelaram-se como um mordomo idoso, uma cozinheira jovial e um criado leal, todos transformados em objetos animados durante o reinado da maldição. Juntos, eles celebraram a vitória sobre a feiticeira com um banquete ainda mais grandioso, onde vinhos fluíam como rios e músicas enchiam os salões, marcando o fim de uma era de solidão e o início de uma dinastia de amor e sabedoria. Bela e o príncipe, agora noivos, passearam pelos jardins renovados, onde a rosa colhida pelo mercador ainda florescia imortal, simbolizando a beleza eterna que brota do coração e não da forma exterior. O mercador foi convidado ao castelo, onde foi recebido como pai da noiva, sua fortuna restaurada por generosidade do príncipe, e as irmãs, confrontadas com sua própria mesquinhez, foram perdoadas mas enviadas para aprender humildade em um convento distante. O casamento foi um evento de contos de fadas, com convidados de reinos vizinhos chegando em carruagens douradas, e Bela vestida em um gon branco que rivalizava com a neve, jurando lealdade eterna ao homem que havia conquistado seu coração. Anos depois, o casal reinou com justiça e compaixão, construindo bibliotecas públicas e promovendo a educação, garantindo que a lição da história, de não julgar pelo exterior, ecoasse através das gerações vindouras. Mas voltando ao início da jornada, recordemos como o mercador, em sua juventude, havia sido um aventureiro destemido, navegando por oceanos indomados em busca de especiarias raras que enriqueceram sua linhagem. Suas filhas, moldadas por uma educação refinada em academias de elite, desenvolveram personalidades distintas que testariam os laços familiares em momentos de crise, como o que se aproximava com a perda financeira iminente. Bela, desde criança, demonstrava uma curiosidade insaciável por mundos além do visível, devorando tomos de filosofia e mitologia que a preparariam para o encontro sobrenatural que mudaria sua vida para sempre. A nevasca que aprisionou o mercador não era mero acaso climático, mas um véu mágico tecida pela feiticeira para atrair vítimas ao domínio da fera, garantindo que a maldição persistisse através de intrusos inocentes. O castelo em si era uma entidade viva, construída séculos antes por arquitetos élficos cujas paredes sussurravam segredos ancestrais para aqueles dignos de ouvi-los, guiando Bela em suas explorações iniciais. A fera, em sua forma bestial, carregava não apenas presas e garras, mas memórias de bailes reais e amizades perdidas, que vazavam em conversas noturnas como rios subterrâneos de melancolia. A biblioteca, com seus milhões de volumes catalogados em prateleiras que se estendiam até o infinito, continha profecias que previam a chegada de Bela como a salvadora predestinada, embora a fera as ignorasse em sua descrença. Durante as refeições compartilhadas, pratos como fazão assado com molhos de ervas silvestres e tortas de frutas silvestres evocavam memórias de festas passadas, ajudando a desconstruir as barreiras emocionais entre os dois. Bela, em seus momentos de solidão, desenhava retratos imaginários da fera como humano, intuindo a nobreza latente que floresceria com o tempo e a paciência inabalável. A doença de Bela foi agravada por visões de seu lar, mas curada não só por remédios, mas pela devoção da fera, que lia poemas de amor de autores clássicos para acalmar sua alma agitada. O vestido de baile, costurado por fadas remanescentes no castelo, brilhava com feitiços de proteção, permitindo que Bela dançasse sem medo, sentindo pela primeira vez a harmonia de seus mundos colidindo. A valsa sob os espelhos refletia não apenas seus movimentos, mas ecos de danças passadas do príncipe, como se o tempo se dobrasse para testemunhar o renascimento do amor verdadeiro. A saudade de Bela por seu pai era um teste da maldição, projetado para medir a profundidade de seu compromisso, e sua decisão de retornar provou sua integridade inquebrantável. As irmãs, em sua inveja, espalharam rumores no vilarejo sobre o desaparecimento de Bela, atraindo curiosos e caçadores de tesouros que sonhavam com as riquezas do castelo lendário. O pai de Bela, ao se recuperar, jurou lealdade eterna ao príncipe, reconhecendo nele não um monstro, mas um aliado generoso que havia salvado sua filha de uma vida monótona. A transformação da fera foi um espetáculo de luz e magia, com pétalas de rosas caindo como confetes enquanto o príncipe emergia, abraçando Bela em um momento de êxtase coletivo. Os servos, ao recuperarem formas humanas, contaram histórias hilárias de suas vidas como objetos, como o candelabro que espionava conversas secretas e o relógio que marcava horas de tédio infinito. O banquete de celebração durou dias, com fogos de artifício mágicos iluminando o céu e toás que ecoavam promessas de paz duradoura no reino outrora amaldiçoado. Bela e o príncipe, em lua de mel, viajaram por florestas encantadas, onde animais falantes os saudavam como heróis da profecia antiga que restaurara o equilíbrio natural. A rosa imortal,
plantada no centro do jardim, tornou-se um símbolo de esperança, visitada por peregrinos que buscavam bênçãos de amor e perdão em suas pétalas eternas. As irmãs, após sua lição de humildade, retornaram transformadas, casando-se com mercadores honestos e contribuindo para a prosperidade do reino com seus talentos redescobertos. O casamento real foi oficiado por um sábio eremita que havia previsto o evento em visões místicas, unindo as mãos de Bela e do príncipe sob um arco de flores vivas. Seu reinado trouxe reformas, como escolas para órfãos e feiras anuais que celebravam a diversidade cultural, inspiradas nas histórias compartilhadas no castelo. Bela, como rainha, fundou uma academia de artes, onde jovens aprendiam a valorizar a essência interior, perpetuando a lição central da jornada que a transformará. O príncipe, agora rei, governava com empatia, perdoando devedores e promovendo alianças que expandiam as fronteiras do reino para além das montanhas protetoras. Anos se passaram, e o casal teve filhos que herdaram a beleza de Bela e a sabedoria do pai, crescendo em um palácio onde contos de sua história eram narrados todas as noites. A feiticeira, derrotada pelo amor, foi exilada para uma torre remota, onde refletia sobre sua vingança fútil, aprendendo tardiamente o poder redentor das emoções humanas. O mercador, em sua velhice serena, escreveu memórias que se tornaram best-sellers, inspirando gerações a enfrentarem medos com coragem e compaixão inabaláveis. Rosalinda descobriu a alegria na filantropia, doando joias para causas nobres e encontrando paz em uma vida de serviço em vez de vaidade vazia. Clarice canalizou sua paixão musical para compor hinos reais, enchendo os salões com melodias que celebravam a união improvável de beleza e ferocidade. Bela, refletindo em diários pessoais, enfatizava como o castelo havia sido um espelho de sua própria alma, revelando forças que ela nem sabia possuir. O jardim do castelo evoluiu para um parque público, onde casais juravam amor eterno sob a sombra da árvore da rosa, revivendo o romance lendário. Festivais anuais recriavam a dança do baile, com máscaras de fera e vestidos de princesa, ensinando crianças sobre empatia através de encenações vivas. O príncipe, em conselhos privados, admitia a Bela que sua maldição havia sido uma bênção disfarçada, moldando-o em um líder mais compassivo e sábio. Bela respondia que sua jornada no castelo a libertara de convenções sociais, permitindo que amasse livremente e inspirasse outros a fazerem o mesmo. Historiadores do reino documentaram a saga em afrescos murais, que adornavam as paredes do palácio como lembretes visuais da vitória do coração sobre a aparência. Viajantes de terras distantes vinham em peregrinação, buscando relíquias como o Anel Mágico, agora exibido em um museu dedicado à magia do amor verdadeiro. Os filhos do casal, educados em humildade, exploravam o mundo com mapas encantados, espalhando lições de tolerância e compreensão em reinos vizinhos. Em invernos rigorosos, o castelo abria portas para refugiados, ecoando a hospitalidade que salvara o mercador e iniciado a cadeia de eventos redentores. Bela escreveu um tratado sobre beleza interior, que se tornou texto obrigatório em academias, influenciando pensadores e artistas por séculos a fio. O rei, em sua maturidade, estabeleceu alianças diplomáticas baseadas em narrativas compartilhadas, transformando inimigos em aliados através de histórias de transformação. A família reunida em jantares semanais compartilhava risadas sobre os tropeços iniciais da fera, fortalecendo laços que transcendiam sangue e maldições. Sob o reinado deles, o reino floresceu economicamente, com rotas comerciais seguras que beneficiavam mercadores como o pai de Bela, fechando o ciclo de prosperidade. Bela, em momentos de reflexão, agradecia a rosa acolhida por ter sido o catalisador de sua grande aventura, um pequeno ato que alterou destinos eternos. O príncipe, olhando para o horizonte, prometia a Bela que seu amor seria a maldição da feiticeira invertida, uma bênção que iluminaria o mundo para sempre. Contos derivados da história se espalharam por bardos errantes, adaptados em línguas variadas, mas sempre preservando o núcleo de redenção e aceitação. Escolas de magia estudavam a maldição como caso exemplar, debatendo ética de feitiços e o papel do livre-arbítrio na quebra de encantos poderosos. O castelo, agora um monumento vivo, recebia visitantes que juravam sentir a presença residual da fera em ventos sussurrantes pelos corredores. Bela e o rei, em velhice graciosa, sentavam-se no jardim, contando a netos a saga completa, instilando valores de coragem e empatia desde tenra idade. A rosa imortal, ao longo dos anos, inspirou poetas a compor odas sobre amor incondicional, ecoando em salões e tavernas como hinos eternos. O legado do casal estendeu-se a reformas sociais,
abolindo julgamentos baseados em aparências em tribunais e promovendo igualdade em todos os estratos. Em aniversários de casamento, eles recriavam o baile, dançando como da primeira vez, com olhos brilhando de memórias que o tempo não apagava. O reino, sob sua influência, tornou-se farol de esperança, atraindo estudiosos e sonhadores que buscavam replicar o milagre do amor transformador. Bela, em seu último suspiro ao lado do rei, sussurrou que a verdadeira fera era o medo no coração humano, e que o amor era a espada que o vencia. Assim, a história de Bela e a fera perpetuou-se como lenda imortal, um testamento à força do espírito humano em superar maldições com a luz da compaixão e do amor genuíno, inspirando o mundo a olhar além das sombras para encontrar a beleza escondida em cada alma.